O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste Dia dos Pais, a Igreja do Brasil faz a abertura da Semana Nacional da Família, que irá encerrar no dia 15, que é o dia de Nossa Senhora da Assunção. Que nesta semana você, família, possa ser abençoada por Deus, iluminada por Deus. Que você, enquanto família, seja uma igreja doméstica. Igreja doméstica significa o quê? Que também é uma casa de oração. É a continuidade desta casa do Senhor, que é a sua casa. Por isso esta igreja doméstica. E lá nesta igreja doméstica, ela é o celeiro de todas as vocações. Lá Deus age, lá é um celeiro. E se é o celeiro de todas as vocações, o papai deve realmente fazer com que estas vocações germinem e cresçam para o Senhor. Que seus filhos sirvam o Senhor, assim como Jesus Cristo veio a este mundo e foi obediente ao seu Pai até a morte de cruz. Que você também, papai, possa, mesmo diante das tempestades da vida, não tirar o seu foco e a sua centralidade neste farol que é Jesus Cristo, porque é Ele que sempre ilumina você. E nessa Semana Nacional da Família, o tema está
no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor da vida. Somente a Ele que nós iremos servir. Então vamos falar, meu querido irmão, você que está aí do outro lado da tela, vamos dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Isto mesmo, meus amados irmãos, que assim seja, que você, juntamente com toda a sua família, possa servir ao Deus da vida, mesmo diante das tempestades ou de qualquer situação da vida, sempre vamos servir ao Senhor. Depois da morte de João Batista e da multiplicação dos pães e peixes, Jesus subiu a montanha para orar na solidão silenciosa e escura da noite. Ele ficou rezando naquela montanha, como nós ouvimos no Evangelho, que foi muito bem claro, até as 3 horas da madrugada. Meus amados irmãos e irmãs, nos coloquemos no lugar de Jesus. Acredito que só de você pensar de estar nesse determinado lugar, deve você sentir um pavor. Imagina, você sozinho numa montanha, até de madrugada, acho que deve ser terrível. O silêncio assusta, sem contar com o próprio barulho do ambiente, a escuridão, iluminada por causa de poucas estrelas, a solidão assustadora de que a qualquer momento alguém poderia aparecer e fazer-nos mal. Enfim, a noite é misteriosa e a montanha parece pavorosa. Jesus não temia o silêncio nas montanhas, pois Ele é o dono do universo. E a solidão daquela noite estava preenchida no diálogo com quem Ele tanto ama, o seu divino Pai. Vamos fazer um parênteses aqui. Hoje em dia, até para rezar costuma-se promover ruídos, pois algumas pessoas não conseguem fazer silêncio, vivem nas turbulências do pensamento, não consegue centralizar. Quando se faz um momento de silêncio, parece ser um convite quase imediato a tocar uma música, ou ler algum texto, ou ficar mexendo, olhando para cá, olhando para lá, parecendo coruja, e assim ficar olhando tudo que está em sua volta. Fechando parênteses. Meus queridos irmãos e irmãs, será que é o medo do barulho do silêncio que te causa pavor? Por quê? Talvez porque os teus silêncios sejam simplesmente silêncio e nada mais. E assim possivelmente não tem nenhuma palavra interior que vos leva a dialogar com Deus. Ou quem sabe, porque nem descobriu que o silêncio existe para que falemos. Quando falamos somente por falar, é porque não consideramos de verdade a nossa fala interior. Então, é quando saem as falas sem necessidades, as bobagens, a estupidez. O silêncio nada mais é para que mergulhemos no pensamento interior,
para que falemos com Deus sobre as nossas mais diversas turbulências que existem no nosso coração, para resolvermos as nossas dificuldades à luz dos ensinamentos de Jesus. Deus está na suavidade da brisa. A experiência da solidão da fé, acompanhada por Jesus, é maravilhosa. Semelhante o barco em alto mar, confiança total os discípulos tiveram, porque Jesus é o nosso porto seguro. Ele é o farol para a nossa vida. As pessoas que cultivam com uma autêntica vida interior, sentem uma necessidade interior nos momentos de silêncio para falar com Deus, orar, assim como Jesus. E por que Jesus rezava tanto e durante tantas horas? Meus queridos irmãos, simplesmente porque Ele ama o Pai. E quando se ama, quer ficar mais tempo com a pessoa amada. Não é esta uma luz para que descobramos o porquê do tédio que às vezes experimentamos na oração? É uma luz. Jesus muitas horas rezando porque Ele ama o Pai. Será que também não há luz para você, para nós refletirmos o porquê da pressa para terminar a missa? Porquê da pressa de acabar logo a meditação da palavra? Esse terço que nunca termina, essas Ave Maria? O porquê de tantas orações sem a consideração do que estamos dizendo a Deus? E por que rezamos tão pouco? Será que amamos de verdade o nosso divino Pai eterno, como deve ser amado? Os momentos de oração diariamente nos ajudam a sermos contemplativos no mundo, isto é, na família, no trabalho, nas relações sociais diárias. A oração ilumina a tomarmos a direção certa do nosso barquinho, pois Jesus é o farol. A oração é importante na nossa vida. Irmãos e irmãs, enquanto navegamos no mar da vida, agitado pelas forças do mal presente no mundo, o Senhor Jesus vem ao nosso encontro e em nosso socorro, para nos encorajar a enfrentar as tempestades que nos ameaçam, para nos levar para a terra firme. Jesus Cristo e seus discípulos foram de barco até Cafarnaum. Jesus, após despedir a multidão, desejou ir sozinho ao monte orar, na solidão do silêncio. Na madrugada, os discípulos já estavam em alto mar e Jesus foi ao encontro deles, porém sem barco. Ele foi andando na escuridão sobre as águas do mar. Num dado momento, os discípulos viram aquela figura indo à sua direção e naturalmente ficaram cheios de pavor, de muito medo, pois acreditavam que fosse um fantasma. E se não bastasse, estava tão escuro que o mar, e além de tudo o mar estava furioso. Foi preciso Jesus gritar: coragem, sou eu, não tenham medo. Já que pela aparência eles não o reconheceram, então pela voz eles os reconheceriam.
E assim aconteceu, a ponto de São Pedro, sem notar que o mar estava agitado, e foi logo pedindo: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Jesus permitiu e disse: vem. Pedro foi caminhando, até que as águas agitadas retirou toda a sua confiança e surgiu o medo, pois foi afundando, e começou a gritar. Assim como ele afundava, ele gritava ao mesmo tempo: socorre-me, Senhor, salva-me, Senhor. E Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o firme e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E ao subirem do barco, o mar bravio acalmou-se. Chegou até a ouvir um grande suspiro de alívio dos discípulos, porque Jesus estava com eles. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós iniciamos um novo itinerário na nossa vida, ou um novo projeto, cheio de empolgação, de entusiasmo, porém no decorrer da caminhada, as coisas tomam outro rumo. E aí o que acontece? Vem o desânimo, o medo, a frustração, até aquele sentimento de derrota. E você começa a afundar. Mas o que nos deve fortalecer na caminhada turbulenta da nossa vida é que Jesus estende a mão, mesmo que a nossa fé seja pouca. Como nós vimos o que aconteceu com Pedro. E Jesus, ele nos direciona de novo, ele nos coloca na rota certa. Antes de Jesus despedir a multidão, e que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentaram mais de 5.000 pessoas, ou seja, aqueles discípulos haviam visto o poder de Deus, e no entanto a fé deles ainda não era suficiente. Nós também, muitas vezes experimentamos a graça de Deus na nossa vida, mas há momentos que a nossa fé se esvai, porque nossos olhos se desviam de Jesus Cristo, e nós apoiamos nas circunstâncias nada seguras que nos rodeiam. Ainda somos muito bobinhos, esquecemos quem está no controle do barco da nossa vida é Jesus Cristo, e abrimos brecha para o inimigo. Mas podemos levantar as mãos como Pedro, o Senhor permite. Podemos alcançar a mão do Senhor estendida que vem ao nosso encontro e que não quer que nós afoguemos. Mas tudo isso com humildade, para reconhecermos as nossas fragilidades e fraquezas humanas e permitirmos que, se preciso for, Cristo nos carregará para um outro lugar, um lugar seguro, mas você precisa aceitar a mudança da rota, porque é Jesus que está na direção. Assim como nós vimos no Santo Evangelho, essa cena do barco em alto mar, que com a presença de Jesus, passou a navegar os seus discípulos na calmaria e na serenidade da vida, com a rota estabelecida. Deus da brandura nos ajuda a atravessar os mares da vida e a enfrentarmos as ondas agitadas com a cabeça erguida,
e com a certeza de que Ele está no comando. Sabe qual é o ensinamento em tudo isso? O ensino é que não importa o quanto você lute, nem o quanto se esforce, o vento na sua vida só vai cessar se Jesus puder entrar no seu barco, na sua vida. Isso chama fé. Isso chama aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, não do seu modo e não do seu jeito. Aceitar Jesus Cristo como Ele é, como Ele nos ensina, sermos obedientes ao Senhor, nos colocarmos a serviço dEle, fazer com que os seus ensinamentos sejam presentes e muito claros no nosso coração. Portanto, se você está enfrentando um forte vento contrário na sua vida, se você se esforçou e lutou e não conseguiu sair dessa situação, não perca mais tempo, peça socorro. Você sabe a quem recorrer. Entregue o controle de seu barco a Jesus, convide-o para entrar em sua vida. Somente assim o vento que te castiga até agora irá cessar e você poderá chegar ao outro lado. Entregue a sua vida a Jesus, confesse os seus pecados, confie nele e então verá o rumo de sua embarcação mudar. Sua história vai mudar, não será mais a mesma, e as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre você e toda a sua família. Meus queridos irmãos e irmãs, transforme o vento contrário em brisa leve e suave, que sopra em favor teu, confessando que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. É o único Senhor e Salvador da tua vida e da tua família. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Com o olhar fixo em Jesus, caminhamos nas águas do mar da vida.